Review com spoilers, hein? E se você está interessado nesse filme, vá assistir sem medo. Se puder, não veja nada sobre. Eu fui às cegas, não vi trailers, não li nem o cartaz e me surpreendi. Se você conseguir fazer o mesmo, você não vai se arrepender. Então vamos lá. Weapons, ou A Hora do Mal, o pior título do mundo em português. Eu não sei o que o Brasil tem quando eles olham um filme, eles pensam, isso aqui não vai vender, vamos colocar o pior título possível. Porque, né, Armas, se você assistir o filme, faz total sentido com tudo que o Zach Cregger quer passar, mas não, vamos colocar A Hora do Mal, porque hora é um negócio importante no filme, né? Então faz sentido colocar A Hora do Mal. Sei que a gente não tem o termo para weaponize aqui no Brasil, né? Onde você transforma coisas em armas, mas eu acho que daria para trazer um paralelo mesmo falando em português sobre como as coisas se tornam armas nas mãos de pessoas erradas, né? Ou como as suas próprias intenções e emoções podem se tornar armas. Mas, né? A Hora do Mal é o que temos. Agora, eu não sei se é Zach Cregger, vou chamar de Cregger, que eu acho que deve estar certo. Zach Cregger, o diretor do excelente Barbarian, o diretor do... Não sei se na época foi bom, mas eu assisti tempos atrás e foi excelente. Miss March, Descanse em Paz, Trevor Moore, nos trouxe mais um grande filme de terror, veja só, mostrando que Hollywood ainda tem esperanças, mostrando que o Ocidente ainda consegue escrever filmes com personagens reais, personagens que você encontraria na rua, veja só, personagens que parecem que foram escritos para demonstrar como uma pessoa dessas reagiria numa situação dessas, ao invés de escrever um filme voltado para agradar o pessoal do Reddit, voltado para agradar o pessoal jornalista, voltado para agradar o pessoal do X. Esse filme também mostra como é possível fazer um filme com bolas, veja só, meus amigos, o filme que mistura comédia, humor negro, terror e nada parece gratuito, sabe? É tudo feito com uma excelência e maestria, olha só que bajulação, mas realmente foi muito bom o filme, tá? Inclusive, um termo que usam bastante nos Estados Unidos para exemplificar um filme desse é montanha-russa, e realmente, meus amigos, esse filme foi uma montanha-russa de emoções. O final é uma catarse que quando acontece, o cinema inteiro deu risada, porque é tão absurdo que você pensa, é isso aí. Terminando numa nota meio triste, que fez com que pessoas nos Estados Unidos dessem reviews negativas entre as inúmeras positivas que o filme teve. Compreensível, mas eu gostei do filme daquele jeito, porque parece uma fábula, um conto de fadas, uma lenda urbana, vamos dizer assim. Quando eu era menor, tinha uma lenda sobre uma velha louca do guarda-chuva que assombrava todo mundo. Pois é, e todo mundo inventava histórias sobre elas. Esse filme parece que é um pouco assim também. Você consegue interpretar ele de vários jeitos. Isso me fez me lembrar por que eu não gostei de uma coisa tipo Sinners, onde os vampiros são brancos atacando uma comunidade afro-americana, sabe? Aquele ser místico que suga a força vital de pessoas, sabe? Aí você pega também um outro exemplo muito chato disso, que é Mad Men. Tem uma temporada que, bem quando 50 Tons de Cinza estava fazendo sucesso, que Don Draper, ele meio que encurrala a vizinha amarrando ela na cama, etc. Aí ele briga com a mulher e aparece a varanda da casa, filmada de um jeito que parece que ele está numa prisão. Eu detesto quando filmes tentam ser espertos no que eles tentam mostrar pra você, sabe? Ao invés de você assistir o filme, e se você pensar um pouco, você consegue... entendi, olha só que legal isso, isso aqui quer dizer isso, pô, que massa que ele fez isso. Que é o caso de Weapons. Tudo que acontece no filme é feito de uma forma tão honesta que você não fica pensando que o cara está cheirando o próprio peido enquanto ele está escrevendo o roteiro, sabe? Não! Inclusive, você consegue achar entrevistas dizendo que quando ele estava escrevendo, ele escreve num método meio David Lynchiano de meditação transcendental, onde ele deixa o subconsciente guiar. A forma que ele escreve o roteiro, ele fez o mesmo para Barbarian. Ele começa escrevendo várias ideias e só vai seguindo como se ele estivesse assistindo o filme. Depois ele tem que colocar o chapéu de nerd e reorganizar a bagunça. Por isso que, durante o sonho de Archer, você consegue encontrar um rifle flutuando no céu. Ele não sabe o que quer dizer esse rifle, mas ele achou importante porque o cérebro dele falou que tinha que ter naquela cena. Aí, obviamente, você lê isso e você consegue pensar, então quer dizer que o subconsciente dele estava querendo dizer que o filme tem um ângulo sobre atirador na escola, porque se você pega a história do bully, você pega a história do Alex, sabe, o Matthew e o Alex, você percebe que o Alex é uma criança que tem problemas em casa, tem pais estranhos, a casa dele se torna como se fosse uma casa de viciados em metanfetamina,
e ele não fala com ninguém os seus problemas e de repente, um dia, todas as crianças que estudam com ele desaparecem. Mas, segundo o Zach Cregger, o filme não é sobre isso. O filme, na verdade, é sobre luto e como ele usou a morte do seu falecido amigo Trevor Moore como um jeito de organizar os sentimentos de luto, porque, em entrevista a Happy, Sad, Confused, Josh Brolin disse que leu o roteiro e ele quis encontrar com o Zack. Eles tiveram uma conversa bem séria sobre o roteiro e Zack disse pra ele que cada personagem principal representa uma maneira de que ele estava lidando com o luto. E tem muitas coincidências a respeito do luto e a morte de Trevor Moore. Por exemplo, o filme foi lançado em 7 de agosto, que foi a data que Trevor Moore faleceu. A hora que as crianças desaparecem é a hora aproximada da morte de Trevor Moore. A hora que as crianças desaparecem também pode ser uma possível citação à Bíblia, veja só, Mateus capítulo 2, versículo 17 a 23, que menciona o cumprimento da profecia de Jeremias sobre o lamento em Ramá por causa da matança dos filhos em Belém, ordenada por Herodes. Falando em Josh Brolin, caras, meus amigos, Zach Cregger desviou de uma bala. Essa semana ele deu entrevista sobre o filme, né? Falando que, o ator principal do filme era o Pedro Pascal. E por causa de greves e tudo mais, teve problemas na agenda e ele não conseguiu participar do filme. Eu tive que reescalar todo o filme, inclusive Julia Garner, que interpreta a Justine, na verdade era pra ser a Rooney Mara ou até a Elizabeth Olsen, veja só. Ainda bem que ele escolheu esses dois atores, porque a Julia Garner tem uma cara de professora muito bom, e o Josh Brolin, ele tem presença, sabe? Porque imagina, se você assistir o filme, você vai saber do que eu estou falando. Imagina aquela cena final onde Josh Brolin fica jogando o Junkie pela sala inteira. Imagina se fosse o Pedro Pascal. O cara não tem nem presença física direito, cara. Tem aquela cara de cachorro chorão. Nunca queria fazer isso. Muito melhor também o Josh Brolin, porque ele chega naquele sonho, ele fala pro filho dele, eu sempre quis dizer que eu te amo e eu não tive a chance, criando basicamente um bullying na escola porque ele não se sentia amado em casa. Eu imagino o Pedro Pascal falando isso, sabe? Tu não consegue imaginar ele não sendo um cara todo, ai meu Deus do céu. Julia Garner é excelente no papel, tanto é que quando você está acompanhando o ponto de vista dela na história, você até se esquece que está vendo um filme de terror. Fica só um drama sobre uma coisa absurda que aconteceu, um trauma, e ela tentando lidar com a perseguição da cidade. Muito bom. Aí você tem teorias dos fãs, por exemplo, álcool sendo jogado na Justine, gasolina na perna de Archer, álcool sendo usado para limpar feridas do policial, Paul. Pois é, cada substância representa o sentimento do personagem, por exemplo, se dessensibilizando com sentimentos através da vodka com Justine, o comportamento explosivo de Archer com a gasolina e o álcool sendo utilizado por Paul para escapar da dissatisfação com a vida. Veja só, camadas. Em nenhum momento parece que o cara tá tentando ser esperto, sabe? Parece só que ele pensou, isso ficaria legal. Faz uma menção aqui, ó. Que massa. Eu nunca vi um ator interpretar um junkie tão bem quanto aquele James. Parece que ele foi lá nas ruas dos Estados Unidos, onde tem os zumbis de fentanyl, e pegou um deles e falou, agora tu vai entrar no filme e a gente paga tuas drogas depois. Uma grande influência desse filme foi Magnolia, veja só. Inclusive, vários ângulos de câmeras foram retirados deste filme, mas eu não assisti Magnolia, então não posso falar mais sobre isso. O filme coloca, assim, pistas para você sacar o que está acontecendo logo de cara com o carro da Justine sendo pintado com bruxa. E você fica pensando, não tá, né? Mas a verdadeira bruxa estava na casa ao lado. E a personagem da Gladys, a velha creepy que parece um desenho animado, foi excelente também. O desenho animado sugando a atenção das crianças, deixando elas como zumbi em casa. Achei muito bom também como ele coloca várias pistas de que ela é mais velha do que você imagina, um termo que ela usa para descrever tuberculose quando conversa com o diretor do colégio, como ela manipula também os pais da família, porque uma hora o pai de Alex diz, sua tia está vindo para casa, e depois ele fala, sua tia-avó está aqui. Ou demais também que a influência dela faz com que ela apareça um sonho de pessoas, faz com que James encontre ela no meio da floresta. Durante o filme você vê várias citações a parasitas, cordyceps, lombrigas, quadro por trás da Justine durante a aula, listando vários parasitas,
e a bruxa foi usada, segundo Zach Cregger, como um jeito de interpretar o luto e a perda, porque esse sentimento se torna um parasita na vida da pessoa, interferindo em todas as áreas da pessoa e fazendo com que esse sentimento domine a pessoa até não dar mais. Numa outra entrevista, Zack afirma que Gladys, na verdade, foi baseada na sua infância, vivendo como filho de pai alcoólatra. Ele tinha que fingir que estava tudo bem em casa e ele chegava em casa com um pai zumbi. Complicado. Dá pra ver também que o filme tenta explorar o abuso de substâncias com a história do Paul e da Justine, o visual da casa dos pais de Alex, que parece uma casa, como eu falei antes, de viciados em metanfetamina, todas essas coisas. Muito bom mesmo. Em entrevista a Polygon, Zach Cregger disse que quanto mais despreocupado e divertido você for, melhor sobre escrever roteiros, seja de comédia ou de terror. A espontaneidade e a capriciosidade de tudo isso são valiosas. Aí, explorando o tema do luto, ele disse que você simplesmente tem toda essa emoção e é melhor para mim começar a escrever personagens que estão sentindo as emoções que eu sinto, deixando-os meio que enlouquecer e interagir uns com os outros, fazendo tudo com que eu não posso fazer. É bom e foi catártico. O artigo fala também que muitas outras influências se fundiram no processo criativo, todas muito reveladoras para serem mencionadas, mas até mesmo seu próximo projeto, um reboot de Resident Evil, parecia aplicável para unir todas as peças de Weapons. Cregger realmente gosta de Resident Evil 4. Acho que sou muito influenciado pelos jogos de Resident Evil, ele diz, reconhecendo os temas de culto e símbolos assustadores de Resident Evil 4. É justo, eu assumo isso completamente. Depois desse filme, ele está trabalhando numa adaptação de Resident Evil, veja só. Antes de Weapons sair, os fãs de Resident Evil dos jogos ficaram bravos com Zack porque ele disse em entrevista que ele não seguirá as histórias dos jogos, porque afinal a história de Leon já foi contada nos jogos. Ele fará uma história totalmente nova dentro do universo. Há rumores de que a história seja sobre um entregador que tem que entregar um pacote num hospital durante a epidemia zumbi. Olha, eu acho que até é mais inteligente, porque se o cara mexer na lore dos jogos, vai dar problema. Ele sabe disso, inclusive ele falou que não importa o que ele fazer, ele será xingado. Então melhor ele tentar fazer um negócio novo dentro do universo que vai ser melhor. E meus amigos, Weapons me dá a esperança de que ele vai acertar o tom, porque esse filme conseguiu misturar a comédia, conseguiu misturar o terror, conseguiu misturar o drama de um jeito que funcionou muito bem mesmo. Sério. Outra coisa também bem engraçada no filme é que do nada o casal do diretor ali, eles estão sentados vendo Cordyceps acontecendo quando o cara chega com a bandeja com 7 hot dogs. Fãs do excelente The Whitest Kids You Know vão entender a referência. Inclusive, se você quer rir um pouco, vá no canal do The Whitest Kids You Know. Eles têm todas as temporadas disponíveis, acredito que deve ter até tradução simultânea para português, para quem não sabe falar inglês. Sério, você não irá se arrepender. Novamente, descanse em paz, Trevor Moore. E se você quer ver um vídeo muito bom sobre a história do mundo, assista Kitty History. Quem diria que um filme de luto e sobre o abuso de substâncias faria com que você saísse do filme com um sorriso na cara, né? 10 de 10, vale a pena ver. Zach Cregger, você é um cara. Se você gostou dessa review, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, etc. Aquelas coisas que o YouTube gosta, né? Ficamos por aqui. Até a próxima. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Tchau.